Então vamos para a primeira tela, e é uma parábola muito conhecida que Jesus contou. Está em Mateus 13, do 3 ao 9, e diz assim a palavra: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Vamos para o primeiro tipo de coração. Um coração à beira do caminho. Talvez você chegou aqui hoje com esse coração. Um coração à beira do caminho. Ele ouve a mensagem de Deus, ele gosta da palavra de Deus, ele se simpatiza com o que ele ouve, mas ele não corresponde a Deus. Me permita dizer, irmão, que você está muito parecido com o diabo, porque o diabo também acredita na palavra de Deus, ele também ouve a palavra de Deus, ele também sabe que a palavra de Deus vai se cumprir, mas não obedece, não corresponde à palavra de Deus. Nesse coração, sementes plantadas são roubadas. Então a pessoa pode vir em 10.000 cultos, as 10.000 vezes que ela sair, a palavra vai ser furtada do coração dela, porque ela não corresponde com a atitude. Um coração à beira do caminho, falta um posicionamento claro, falta um compromisso com Deus, falta uma aliança com Deus. Nossa, domingo nós tivemos batismo. Quem não se emociona com o poder de uma aliança? Quem não se emociona de ver jovens se comprometendo com Deus? Quem não se emociona num casamento, num homem colocando aliança no dedo de uma mulher e dizendo: eu vou te amar, na alegria ou na tristeza, em riqueza ou na pobreza? E quando isso se cumpre, e a gente consegue celebrar 25 anos de casado, 50 anos de casado, a emoção é ainda maior. E quando nós estamos indo para o trabalho cedo, e passamos na rua, tem dois velhinhos, de mãos dadas indo na padaria, se beijando, tendo carinho um com o outro, venceram tantos desafios. Não é emocionante olhar para o poder da aliança, irmãos? Onde está essa nossa disposição de coração de simplesmente nos comprometer com Deus, como Ele já se comprometeu conosco? Ele não está pedindo um compromisso que Ele não fez. Ele deu a vida dele por você e por mim. Talvez você está vindo na Farol há algum tempo já, mas não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa noite é dia de se comprometer com Jesus. Nada na nossa vida muda enquanto a gente não muda o nível de compromisso que a gente tem com Ele. Perdão, irmãos, mas nada na sua vida financeira vai mudar se você continuar repetindo os mesmos erros, continuar desorganizado financeiramente, continuar priorizando tudo menos o dízimo e a oferta, não dar ao pobre, ao órfão e à viúva. Me perdoe, nada vai mudar. Não é porque eu não quero que mude, mas é porque não existe um compromisso da sua parte. Sabe, nada vai mudar no seu corpo físico se você não começar a repor suas vitaminas, dormir melhor, fazer seus exercícios físicos. Nada muda enquanto a gente não se compromete. Vamos vivendo de um vento para o outro, de uma moda para outra. Então agora a moda são os 6 métodos de como enriquecer rápido. Agora a moda é o AB Shake. Vamos ver se a gente fica tremendo aqui, põe um aparelhinho tremendo e eu vou ficar trincado. Agora a moda é doses fracas, rasas e superficiais da palavra e eu vou ficar bem crente. A moda é meu lindo, minha linda, e você vai acreditando nessa baboseira que você é lindo e linda. Não, nós não somos lindos e lindas. Nós somos pecadores que precisam da graça de Deus. Nós precisamos do perdão de Jesus. Nós precisamos do perdão dos pecados todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós precisamos nos melhorar todos os dias.
Onde está o evangelho genuíno que olha para si e fala: Jesus, eu preciso tanto de Ti para mudar, porque eu não consigo nem mudar a mim mesmo. Eu preciso tanto de Ti para ser um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor. Como eu e Tauana temos orado isso, irmãos. Nossas orações no secreto, o Senhor conhece. Nós temos orado: Senhor, não deixa a gente atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Não deixa a gente atrapalhar na maneira de agir, de falar, de cuidar das pessoas. Não deixa a gente ser excessivo, nem deixa faltar e a gente pecar por omissão. Nossas orações têm sido: nos ensine, Senhor, a ser os pastores que o Senhor pode confiar os seus filhinhos, as suas filhinhas. Aqueles que chegam aqui muitas vezes traumatizados, traumatizadas. Ovelhas que chegam peladas e ainda sangrando, feridas. Mas sabe, irmãos, precisa ter um posicionamento de aprendizado, um compromisso de obediência a Deus, um compromisso de inconformidade com o seu status quo. A maneira como você está não é a melhor maneira ainda. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia vai falar da passagem. Eu vou falar sobre isso no final, mas só para vocês entenderem. Abril significa Abib. Abril, com U. Abril. Abril significa abril. Abriu um novo tempo. E nesse novo tempo eu estava no Egito. Eu estava cansado. Eu estava escravizado em algumas situações. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia é hora de voltar a dormir sem remédios. A Bíblia é hora de voltar a prosperar naquilo que você não estava prosperando mais. A Bíblia é hora de voltar a se relacionar bem com quem você não estava conseguindo se relacionar mais. A Bíblia é momento de transição para o melhor. Mas sabe o que acontece perto dessa estação? O inimigo tenta repetir o ciclo, tenta deixar o nosso coração à beira do caminho, sem um posicionamento de fé. Como eu vejo pessoas no mês de março repetindo ciclos, vão se amornando, se esfriando, se desviando, vão deixando a amargura tomar conta do coração, a ofensa encher a sua mente, o seu coração. E onde há um coração ofendido, não há um coração ungido, porque Deus não toca corações ofendidos com unção. Ele só pode tocar corações ungidos, ofendidos com arrependimento. Ele não pode entrar no lugar do pecado. Amargura é pecado, mágoa é pecado. Nós falamos sobre essa terceira chave na semana passada. Então, se nós queremos nos livrar dessa tentação e dar a Deus todo o poder e toda a glória em abril, nós precisaremos de um posicionamento, um compromisso, uma aliança. Próximo, por gentileza. Tem o coração que ele foi endurecido pela vida, então ele não tem vida. Você já brincou de massinha de modelar com seu filho, com seu neto, com a sua filha, com a sua neta? Sabe, massinha de modelar? E você vai apertando, 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 e brinca um dia, ela está molinha, está maleável, você consegue construir várias coisas, mas no segundo, terceiro dia, fora do recipiente adequado, ela fica endurecida. Ela perde a capacidade de você modelar. Sabe, há muitos corações aqui nessa noite, eu vejo isso, que estão endurecidos, perderam a capacidade de serem moldáveis a Deus, flexíveis ao poder do Espírito, porque foram muito machucados, foram muito esmagados pela própria vida. Deixa eu dizer uma coisa, eu disse isso algumas semanas atrás: a vida é lugar de luta, a vida é um lugar difícil. Jesus nunca nos prometeu uma facilidade. Ele só disse que estaria conosco, que nós venceríamos o mundo assim como Ele venceu. As pessoas vão nos trair, as pessoas serão ingratas conosco, a gente vai passar resistências espirituais. De graça as pessoas vão implicar com a gente, vão. Se você for chamado e escolhido, vão tentar barrar o seu destino, é fato. Por que que existe isso? Porque nós estamos no mundo, e o mundo não é um lugar perfeito. Basta que eu e você deixemos Deus trabalhar o nosso coração que está sem vida. Olha, esse coração, ele tem as características: ele ouve, ele até aceita a palavra com alegria, mas ele não consegue fazer a palavra aprofundar no coração, porque ele não tem mais elasticidade, ele não consegue mais mudar.
Para a palavra penetrar o coração, a gente precisa ter mobilidade para mudanças. Precisa saber abrir o coração, acolher a semente. Não se envolve porque tem traumas do passado que alertam sempre a não confiar. Não confie. E pior é quando nós vemos pastores e líderes pregando isso, ao invés de pregar a regeneração do coração. A palavra de Deus diz que aquele que fez a ferida sarará. Existe um bálsamo em Gileade. Você não precisa ficar com o coração endurecido e desconfiado para o resto da sua vida. Você não precisa ficar com um coração que expele as sementes da palavra de Deus. Você pode encontrar um lugar de vulnerabilidade e cura pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Existe um bálsamo em Gileade que hoje vai ser derramado sobre corações aqui. Mas sabe o que nós temos ouvido em púlpitos? Nós temos ouvido: mexeu com você, abandona, esquece, vira as costas. Quando o evangelho genuíno diz: perdoa, anda uma milha a mais. Se te pedir água, dá de beber. Se te pedir comida, dá de comer. Porque só assim você amontoará brasas vivas na cabeça dos seus inimigos. Muitas pessoas se afastam dos inimigos. Eu concordo que a gente tem que ter uma distância segura às vezes, mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa distância segura, uma hora ou outra, no momento de cura e de restauração, vai se tornar uma mesa posta na presença dos teus inimigos, e o Senhor ungirá a sua cabeça com óleo, e fará o seu cálice transbordar, e Ele te dará poder e autoridade para arrebentar as obras do diabo. Não me venha dizer que tem autoridade espiritual quem não consegue perdoar. Não me venha dizer que tem poder para quebrar maldição quem não sabe esquecer o passado. Se você está aqui nessa noite, existe um bálsamo de Jesus sobre a sua vida. Você pode pegar o seu coração endurecido, chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu preciso voltar a ter vida no meu coração. Senhor, eu preciso voltar a me envolver com as pessoas. Essas pessoas com o coração endurecido não suportam estações de sofrimento e perseguição. Elas abandonam a fé por qualquer coisa. Às vezes a gente vê aqui, ganha para Jesus, começa a cuidar, a pessoa começa a se envolver. A área de vulnerabilidade da pessoa é a carência. Aí aparece alguém do nada e começa a falar um monte de coisa só para agradar o ego, o coração. Livra-nos do mal, Senhor. O mal está aqui, ó. Nossa própria vaidade, o nosso orgulho, é o coração enganoso. E começa com palavrinhas de, sabe, convencimento, típico de muitas vezes homem safado, sabe? E aí a pessoa se abre toda, vai deixando a fé, vai deixando Jesus, depois volta arrebentado. Quantas pessoas, quantos homens também começam a ouvir conversinha mole, começam a comparar o que tem em casa com o que tem na rua. Quantas pessoas que estão no emprego, estão construindo uma carreira, estão numa boa empresa, daqui a pouco abrem mão por uma conversa, uma proposta mole, destrói um fluxo que Deus estava construindo para honrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: não existe prosperidade sem fidelidade. Se você abandona a sua fé por um prato de lentilhas, seu coração vai continuar sem vida, porque no dia mal você não soube apertar o cinto de segurança e dizer: daqui eu não saio, daqui eu não me movo, até que o Senhor venha e me cure. Muitas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de abandonar. Muitas vezes na minha vida eu tive a oportunidade e razões claras para deletar. Mas todas as vezes que eu decidi deixar o meu coração ir além e ser mais parecido com o coração de Jesus, foi quando de fato porções exageradas do céu começaram a acontecer sobre a minha vida. Estou perguntando se você quer ter uma vida natural ou sobrenatural nessa noite. Estou perguntando se você quer essa medíocre porta que você consegue abrir, ou se você quer um portal que só o Senhor pode abrir na sua vida. Porque se você quiser viver de maneira natural, você pode viver, mas não peça por grandes milagres quando você não está disposta a fazer grandes renúncias. Próximo.
Tem um outro coração que ele está espinhoso. Ele repele as sementes. Ouve a mensagem de Deus, mas repele qualquer fé e esperança, porque está simplesmente com a mente em outro lugar. São pessoas que estão o tempo inteiro preocupadas, ansiosas, angustiadas. Elas são tão carnais, porque as expectativas delas estão só nos homens, só está no que é natural, sabe? Só conseguem enxergar essa realidade. Eu quero fazer uma oração com vocês nessa hora. O apóstolo Paulo orou isso em Efésios capítulo 1. Vamos orar juntos. Confia em mim, que está em Efésios 1 essa palavra. Fala assim: Deus, abre os olhos do meu coração para que eu veja. Me dá uma parcela dos teus pensamentos para que eu esteja alinhado com o que está no céu. Sabe, gente, tem muitos jovens me ouvindo aqui nessa noite. Eu sinto de compartilhar com vocês algo. Hoje de manhã eu estava indo para trabalhar e Deus colocou um forte apelo para eu orar pelo esposo de Alice e pela esposa do Davi. Pastor, eles têm 8 e 3 anos, sim, mas para ter um bom casamento tem que começar a orar desde já. Porque o casamento é o seguinte: depois de Jesus, ele é a escolha mais importante da sua vida. Você pode se afundar num casamento errado, ou você pode prosperar muito num casamento certo. Eu que o diga. Pessoas que só olham o natural, não têm capacidade de desenvolver o sobrenatural e enxergar além dos olhos, elas são facilmente enganadas. E aí o diabo mata o destino dessas pessoas. E eu estava orando por Davi e por Alice, enquanto eu estava indo para o trabalho hoje, dizendo: Jesus, prepara um homem para Alice segundo o teu coração. Alice é tratada como uma princesa. Senhor, dê um homem para ela que beije os pés dela e trate ela como uma princesa. Que essa é a identidade dela, porque ela é pura, ela te ama. Deus dá para Davi uma mulher sábia, porque ele é um cavalo Mustang, forte de arranque. Deus dá uma mulher sensata, porque ele não pode ter uma mulher que dispute com ele, mas sim que entenda a missão dele. Eu comecei a orar por ele, porque eu conheço meu filho. E sabe, gente, uma paz tão grande veio no meu coração, de Jesus dizendo assim: continua só fazendo a minha obra, e orando e intercedendo, porque eu já escolhi quem é o dele, quem é a dele, quem é o dela. Deixa eu te dizer uma coisa, jovem: não julgue pelo que você vê. Comece a pedir a Deus para que você veja o que não está visível aos olhos. Uma mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A palavra de Deus diz que bens e riquezas a gente herda dos pais, mas a mulher que teme ao Senhor é um presente de Deus. Sabe, meninas, mulheres, antes só do que mal acompanhada mesmo, antes só do que tendo que ir para a delegacia de noite porque você está sendo massacrada por um bandido, por um homem que prometeu te amar, mas te enganou, roubou sua pureza, sua alegria. Meninas, mulheres, peçam a Deus um homem sacerdote, um homem que esteja disposto a morrer por você. Você é digna disso, porque Jesus morreu por você. Não aceite menos do que isso. Eu sinto de falar isso para que os corações de vocês sejam abertos para ver aquilo que vocês não veem. Homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo aqui, que já são casados, já têm um casamento, orem e peçam a Deus para vocês verem nas pessoas aquilo que os olhos não veem. Sabe, a gente estava fazendo uma dinâmica outro dia no trabalho. Uma senhora já, colega de trabalho, disse assim, que ela queria falar sobre mim. A dinâmica era cada um falava de uma pessoa, e ela falou assim: eu vou falar da pessoa mais moderada e equilibrada que nós temos no nosso time. Eu vou falar da pessoa mais sensível, ainda assim posicionada, pessoa que não entra na conversa, não fala mal de ninguém e ainda está disposta a ajudar. E eu falei: Jesus, tomara que seja eu, porque esses elogios são bons. E ela foi e me deu o papel, uma senhora já. Eu agradeci a ela e depois disse: Jesus, obrigado, porque as pessoas estão vendo o que as minhas palavras não podem dizer. Comece a analisar a vida a partir daquilo que você não vê no natural, e sim no sobrenatural. Um coração espinhoso, ele repele porque ele é carnal, ele só vê o natural. Ele repele as realidades do céu porque ele não consegue enxergar com fé. Ele não consegue receber
a realidade do invisível. A fé, meus irmãos, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, mas a fé ela é manifesta através da obediência e da tomada de riscos. A fé é um grande risco, mas é um risco calculado e seguro, porque o Senhor Jesus está do outro lado, garantindo que já deu certo, que vai se abrir, que vai prosperar, que vai dar certo. Nunca entre num projeto com olhos naturais. Nunca entre num relacionamento com olhos naturais. Não escolha suas amizades com olhos naturais. Comece a pedir esse dom que Paulo pediu. Me dá olhos para ver como o Senhor vê. Próximo. Tem um coração bondoso. Esse é o que eu quero ter. E você? Um coração bondoso, ele ouve e dá atenção. Um coração bondoso se compromete com Deus através da obediência. Um coração bondoso sacrifica suas vontades, tornando o solo fértil para colher o jeito de Deus. Um coração bondoso vive de forma sobrenatural. Um coração bondoso tem uma fé que inspira. Um coração bondoso tem prosperidade. Olha o que a Bíblia diz: um coração bondoso que recebe a semente de Deus, o mínimo que ele produz são 30 vezes mais o que ele recebeu. Eu quero denunciar aqui. Eu quero denunciar a ausência de frutos. Pessoas que não têm frutos, pessoas que não avançam, pessoas que não conquistam, precisam se converter no coração. Porque não é normal um coração bondoso ficar escasso de sementes e frutos. Pare de julgar as pessoas pelo lero-lero politicamente correto delas. Comece a julgar pelos frutos. Comece a julgar pelos avanços de fé. Comece a julgar pelas conquistas espirituais. Comece a julgar pelas conquistas materiais depois das espirituais. Porque um crente de coração bondoso, uma crente de coração bondosa, no mínimo, a semente dele produz 30 vezes mais. Há pessoas que não têm nenhum sorriso para dar, há outras que têm estoque de bênçãos. Há pessoas que não têm nenhuma palavra de ânimo para entregar, há outros que só falam bondade, misericórdia, benignidade, mansidão. Elas estão encorajando, elas estão o tempo inteiro louvando, agradecendo. Sementes acolhidas num coração bondoso, elas prosperam no mínimo 30 vezes. E isso é um confronto para nós. Então nós precisamos pedir a Senhor nessa noite: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Veja onde há espinhos, veja onde há deserto, veja onde há distração no meu coração, e por favor, remova para que eu possa colher essas sementes e produzir frutos. A palavra de Deus diz, eu sempre menciono isso aqui, vou mencionar novamente, que Deus era com José, e tudo que José fazia prosperava. Eu quero que as pessoas que conhecem você, elas digam assim: Deus é com o Emerson e tudo que ele faz prospera. Deus é com a André e tudo que ela faz prospera. Deus é com o Mateus e tudo que ele faz prospera. Deus é com o João e tudo que ele faz prospera. Deus é com o Roger e tudo que ele faz prospera. Deus é com a Kátia e tudo que ela faz prospera. Porque esse é o natural de alguém que tem um coração voltado para Deus. Sabe, irmãos, minha filha é muito graciosa, mas ela não é só graciosa, ela é bondosa como a mãe. Nós levamos ela para Israel em 2023, na nossa caravana, ela tinha 6 meses. E onde nós chegávamos, ela era recebida com presentes. Nós chegamos no Monte da Tentação, tinha uma loja lá no Monte da Tentação, e nós entramos no Monte da Tentação, imediatamente o sheik veio e deu tâmaras para Alice. E nós falamos: que coisa, não estão dando para a gente, estão dando para Alice. Aí a gente foi para
Estava em Jerusalém, cidade de Davi, entrou numa loja, veio um joalheiro judeu e deu um colar de pérolas nobres para ela e disse: esta menina é bondosa. E aí a gente foi para uma outra cidade que eu não me lembro mais, e entregaram para ela cremes, loções e óleos essenciais e disseram: essa menina tem uma essência bondosa. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus favorecerá um coração bondoso, e nem que você esteja numa outra nação, onde não entendem o que você fala, e nem que você não fale nada, como Alice não tinha nem palavras para falar, o Senhor testificará no coração de outras pessoas que você é bondoso, que você é bondosa. Próximo. Em Marcos 6, do 5 ao 6, a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor mãos sobre alguns doentes e curá-los, porque havia uma incredulidade neles. E então Jesus foi para outros povos. Eu estou dizendo: Jesus, você não sai daqui hoje sem fazer milagre nessa casa, em nome de Jesus. Não vai passar em outro culto antes de fazer milagres aqui nessa casa, em nome de Jesus. Porque se nós entendermos o poder de um coração que acolhe bondosamente as sementes da fé, um coração que não desconfia. Percebe como nós somos desconfiados? Nós estamos sempre buscando um motivo para condenar além das palavras. Nós estamos buscando um motivo para não contribuir, porque existe desonestidade. Nós estamos buscando um motivo para nos esquivar, porque alguém já pisou na bola com a gente. Jesus não pôde fazer milagres ali, porque faltavam corações bondosos e obedientes, faltava uma fé pura e correspondente. Mas a gente chegou em abril e eu quero perguntar: Farol, nós vamos fazer a Pessach? Ou nós só vamos comemorar a Páscoa com ovos de chocolate? Nada contra, pode comer e também entregar para criancinhas. Inclusive nós estamos numa ação de Páscoa, viu? Igreja Online, Igreja Farol, nós queremos adotar 150 crianças nessa Páscoa. Nós já temos 60 adotadas. Você pode pegar um papelzinho desse no final e adotar uma criança. E elas vão ter ovo de Páscoa, elas vão ter brincadeira, elas vão ter tudo de bom. Não estou dizendo contra você comer chocolate não, mas será que a nossa Páscoa só vai ser isso? Será que a nossa Páscoa só vai ser um almoço de bacalhau com a família? Falando mal dos outros parentes? Será que a nossa Páscoa vai ser simplesmente vir num culto e se emocionar de maneira tola? Porque ela não é de verdadeira, é uma emoção que passa, ela não traz frutos de arrependimento. Ou a nossa Páscoa vai ser: eu era carnal, me tornei espiritual. Eu era incrédulo, hoje eu creio que Jesus faz milagres. Eu estava escravo das bebidas, hoje eu sou livre e estou caminhando na terra prometida. Eu estava preso na pornografia, mas agora eu sou um santo lutando contra o pecado. Eu era alguém que falava mal de todo mundo, mas a minha passagem espiritual me tornou alguém que só sabe bem dizer a todo mundo. Antes de chegar o Habib na sua conta, antes de chegar o Habib nos seus sonhos realizados, antes de chegar o Habib dos seus interesses pessoais, peça para que Jesus faça um Habib no seu coração. Quem quer um coração igual ao dele, bondoso? Levante sua mão. Quem quer? Eu sei que tem gente que não consegue levantar a mão porque não quer e não tem, mas tem gente que está com fé nessa noite para receber os milagres, é ou não é? Então nós vamos levantar as mãos e vamos dizer assim: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Pai. Eu preciso de um coração bondoso, que acolhe as suas palavras, que acolhe as sementes, que acolhe, Senhor, as suas direções, que obedece e vai e segue e entende que o resultado é contigo. Obediência é comigo, o resultado é com Ele. A obediência é comigo, o resultado é com Ele. O que vai acontecer eu não sei, mas eu vou obedecer. Algumas pessoas me perguntam qual é o segredo da quarta profética. Alguns pastores me questionam o que é que você está fazendo. Alguns já começaram até a fazer pulseirinha. Eu disse: irmão, amigo, deixa eu dizer,
Eu estava num momento de oração, era dezembro de 2024, e Deus falou para mim que era para eu começar um culto numa quarta-feira, chamar esse culto de quarta profética, e era para eu assumir esse culto com todo o meu coração, e ensinar as pessoas o que é ter fé genuína e pura no Senhor Jesus. Foi só isso o segredo, nenhum outro. Não tem nada além disso. Mas o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe as nossas motivações. O Senhor sabe se existe um real interesse em ver o outro bem. O Senhor conhece a bondade que reside dentro de nós, mas também a maldade. Ele sabe o quanto nós queremos ver o outro promovido. Então Ele manda as pessoas certas para o quarto profético, pessoas que precisam ser promovidas, pessoas que querem ter um coração bondoso, pessoas que querem obedecer, pessoas que estão dispostas a largar o seu conforto para sacrificar por amor a Jesus, pessoas que estão compartilhando culto no norte, sul, no leste e oeste da nossa nação, e estão dizendo: olha, recomendo esse culto pode mudar a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é responsável pelos resultados, você só é responsável pela obediência. Próximo. Um bondoso coração e uma fé acima da média é vista nessa mulher. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e dizia a si mesmo: se eu somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. E voltando-se, Jesus a viu e disse: sua fé curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Olha a diferença, né? Jesus chegou em Cafarnaum e nem pôde fazer milagres ali, porque ninguém acreditava que ele podia fazer. Ele era só mais um profeta para eles. Talvez você chegou aqui nessa noite e está assim: é só mais um culto. Jesus não vai poder fazer milagre na sua vida, meu irmão. Me perdoe. Mas se você chegou aqui dizendo assim: pode ser que seja o último culto da minha vida, mas eu vou dar por inteiro meu coração. Pode ser que seja a minha última chance, mas eu vou me rasgar diante do Senhor. Eu vou pedir para que Ele mude a minha essência para uma essência que ama Ele. Pode ser que seja a minha última quarta-feira. Eu vivo assim, irmãos, todos os dias da minha vida. Eu vivo como se fosse o meu último dia. Mas eu vou tocar Jesus nessa noite. Eu vou chamar a atenção dele com o meu coração. Eu vou me quebrantar. Eu vou me reconciliar com ele nas falhas, nas limitações que eu tenho. Eu vou pedir para que ele mude aquilo que precisa ser mudado, porque eu quero ser um lugar onde ele habita. Eu quero ser um lugar onde as sementes dele são recebidas e podem ser multiplicadas. Você quer? Você quer ser como essa mulher? Essa mulher enfrentou uma multidão, enfrentou o preconceito. Essa mulher enfrentou os discípulos, ela enfrentou todo mundo, mas ela disse: hoje eu vou tocar nesse Jesus, hoje eu vou tocar nele. Eu acho que ela não estava nem pensando no resultado da cura, ela só queria um pouquinho da glória. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e nós não estamos preocupados com o resultado chega, o favor aparece, a porta se abre, o milagre acontece, porque nós não estamos buscando a Ele pelo que Ele pode fazer, nós estamos buscando a Ele porque nós queremos nos parecer mais com Ele. Ficamos de pé na presença de Deus. O desafio está colocado. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal do meu coração, Pai. Me dá essa chave nessa noite. Será que você pode orar isso? Começa a orar. Ninguém melhor que você sabe suas limitações. Eu não conheço. Tenho buscado conhecer a Deus. Eu tenho buscado me movimentar pelos princípios dEle. Mas você sabe onde está a sua limitação. Você pode dizer nessa noite isso para Ele: Deus, me dá uma fé que acredita acima das circunstâncias. Tira de mim esse medo, esse ranço, essa desconfiança. Tira de mim esse coração empedrecido, endurecido pela vida, espinhudo, espinhoso, coração que rejeita a Tua palavra. Tira de mim esse coração que quando passa perseguição e sofrimento desiste da fé. Esse coração que tem um ânimo dobre, Senhor, que desiste por nada, que não faz aliança, que não tem compromisso. Tira isso do meu coração nessa noite, Pai. Torna o meu coração
mais vulnerável a Ti, torna meu coração mais dependente de Ti, torna meu coração mais sensível a Ti, torna meu coração mais bondoso como o Teu coração é bondoso. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Será que tem pessoas aqui nessa noite que gostariam de fazer uma aliança com Jesus? Pessoas que vão se comprometer com Ele hoje, pessoas que vão deixar de ser apenas espectadores do que acontece no culto e vão ser participantes do culto, sabe? Pessoas que vão deixar de andar sozinhas, sozinho, e vão andar com Jesus, vão receber Ele no seu coração, vão abrir mão de hábitos, costumes, porque Ele vai te ensinar o caminho que deve seguir. Feche os seus olhos, igreja, comece a clamar. Você que tem uma linguagem espiritual, comece a clamar, porque o culto só serve se a gente servir alguém. Se você gostaria de convidar Jesus para o seu coração, ou reconvidar, porque talvez você um dia convidou, mas deixou Ele no meio do caminho, se decepcionou, deixou o seu coração ser deprimido pelos sofrimentos da vida, deixou a sua fé, porque sua fé foi pequena demais. Se você quer se comprometer com Ele nessa noite, põe a mão no seu coração e ora assim comigo: Jesus, eu te confesso, meu Senhor, meu Salvador, de hoje em diante, eu sou filho, filha teu. Eu cancelo, diga isso, eu cancelo meu passado espiritual e eu declaro que sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu vou dizer o meu nome, você diz o seu, tá? Eu, Jonatas, recebo a Ti, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a andar nos seus caminhos. E toda a igreja ora comigo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que oração linda é essa, família? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ah, Deus, dá-nos o pão de cada dia e não nos deixes, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória.